Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito boa noite, pessoal. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos os nossos amigos e amigas dessa igreja, da nossa família, grande família dos Círculos Bíblicos. Pela quarta vez, nós aqui estamos para compartilhar um pouco orar um pouco, ficar um pouco juntos, reunidos em torno da palavra de Deus, segundo São Paulo e seus seguidores, seus discípulos, seus irmãos na fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. E o nosso ano litúrgico, pessoal, está caminhando, né? Rapidamente, apesar de toda essa morosidade, até ociosidade, mas assim, a morosidade e a ociosidade está para quem realmente não procura, né, dinamizar, compartilhar a sua vida, né? Como nós desse movimento dos Círculos Bíblicos estamos tentando, né, fazer movimentar o movimento dos Círculos Bíblicos. A gente está tentando, né, fazer essa circulação da boa palavra. É interessante que nós possamos cada vez mais, né, ficarmos juntos, nos reunirmos em torno dessa sagrada palavra. Eu me chamo Dionísio e mais uma vez, nesse dia nublado, né? Um dia fechado, que se abra para a gente, né, a palavra de Deus, segundo Paulo, que a gente consiga fazer um compartilhamento dessas ideias, mesmo com todos, né, a gente já vem falando muito, insistindo muito nisso, tá? É até repetitivo, todos esses atropelos, a gente tentando juntar os cacos, as dúvidas, tentando que esse movimento se solidifique através dessas dificuldades que estão sendo postas para a gente. A nossa leitura, pessoal, inicial, você que tem o livrinho, né, o roteiro, 5, né? E ele se reuniu em oração, né? Todos eles se reuniam em oração, em uníssono, em um só coração. Ó nosso Mestre, Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Amém. Bem, queridos, na semana passada eu me propus a fazer uma panorâmica, né? A gente discutir em relação a essa panorâmica dessa primeira carta de São Paulo, né? Uma visão mais global, e sempre levando em conta que todos esses meus amigos aí, amigas, estão acenando,
Também a cena aqui de volta. Muito obrigado. Deus está vendo. Maria, com certeza também. Mas a gente leva em conta que a gente acompanha, né? Nós que fazemos parte de pastoral, de serviços, de movimentos, trabalhamos em comunidade, a gente tem que ter o nosso ritual, né? A nossa liturgia diária, que envolve, logicamente, a própria leitura da palavra, diariamente, cotidianamente, sozinho no nosso quarto, para que a gente, quando se chegue a momentos que nem estes, a gente consiga compartilhar o que a gente pegou sozinho nos nossos quartos, nas nossas salas, nos nossos cantinhos de oração. Então eu estou levando em conta que, para a gente não perder muito tempo, o tempo é muito curto, e já por 2 vezes, é um corte assim, né, nesse programa aí, nesse aplicativo, nessa plataforma aí, que tem um momento já limitado, e às vezes até por questão de internet, tempo, corta-se, né? Eu sei que eu falo muito, eu espero não estar sendo muito enjoativo, né, com vocês, mas estou levando em conta que a gente tem feito essas leituras e nós já estudamos, e aí o movimento dos círculos bíblicos, eu acho muito legal isso, bacana, eles optaram, né, por essa instituição de nós fazermos a leitura na ordem, não que está na Bíblia, né, pela extensão, maior carta, maior livro, até menor carta, né, mas levando-se em conta a questão da cronologia, né? Veja que essa revista fala muito bem aqui. E os próprios estudiosos, eles orientam, né? Apresentam um roteiro de leitura. Leva-se em conta a questão, a ordem que as cartas apareceram, né? É o que os círculos bíblicos, a coordenação, fez essa opção, né? E aí ela se inicia com 1º e 2º Tessalonicenses, aí Filipenses, em seguida a gente, né, estudou 1º e 2º Coríntios, prosseguindo nesta ordem Gálatas, Romanos, Efésios, né? Aí vem nessa ordem toda, pessoal, para a gente tentar acompanhar algumas questões que são bastante expressivas, né, nas cartas paulinas que compõem os corpos paulinos. Ele aborda alguns temas centrais, principais, que são o que significa ser cristão. Ser cristão é aquele que segue a Cristo. É uma consequência, né? Cristão, eu sigo a Cristo, ou pelo menos procuro seguir. Conscientemente, de forma dinâmica. Qual a tarefa do agente pastoral? Qual o projeto de Deus que eu devo ter na minha comunidade? Estou aplicando como cristão, como agente comunitário, missionário? Eu estou tendo essa dinâmica de levar à frente essa evangelização? Eu estou com a consciência, com a atitude de responder algumas questões que são primordiais, pessoal, na nossa vida. São difíceis, sim, de responder. É todo um processo que leva uma vida toda, né? Mas no Evangelho, né, dessa semana, mais uma solenidade importantíssima, né? Dois pilares aí
da nossa igreja, né? Colunas, pilares, baluartes, termos que são usados para esses dois apóstolos que de forma tão diferentes alcançaram o objetivo. Pessoas de personalidades distintas, mas que conseguiram alçar, responder essas questões tão básicas, tão fundamentais na nossa vida de cristão. Esses grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. Uma contraposição tão forte que São Pedro, né, que esteve com Jesus fisicamente, pessoalmente, intimamente, e São Paulo, escolhido não pela vontade dos homens, mas pela própria vontade divina. Assim, ele se apresenta, né, se intitula, né, o apóstolo, né? E ficou independente da sua convivência, né, física ali com Jesus. E é interessante que o que se fala, aborda nessa semana, né? Vem uma pergunta que não quer calar, pessoal, e não pode calar nunca, né? E para vós, quem sou eu? São Paulo com certeza passou por essa, né? São Pedro, São Paulo, passou por essa, né? Esse questionamento. E é interessante que quando a gente vai pegando intimidade, afinidade com a palavra, a gente começa a perceber essas datas do nosso calendário litúrgico de forma mais, sabe assim, sensível. Aí percebendo o porquê dessa hierarquia, né? Que nós temos as memórias facultativas, memórias obrigatórias, festas, solenidades. Isso tudo a gente vai pegando com essa bagagem que a gente, né, com o tempo, no nosso quarto, no nosso cantinho de oração. E nós que temos a felicidade de fazermos parte desse círculo perfeito, bíblico, da palavra, que fomenta a curiosidade, instrui, educa. E aí a gente vai ver uma definição, né? Mais uma definição na Bíblia. Daqui a pouco nós estaremos aí na segunda carta a Timóteo, inclusive a segunda leitura, né, dessa semana, né, de ontem, domingo, já colocou lá um trecho da segunda carta, né, a Timóteo. E nós temos uma preciosidade de definição, o que significa a palavra, né? Palavra que instrui, que educa, que chama. E o nosso movimento surgiu, existe pela palavra. E a gente, sabe, precisa ter essa visão global, como católico, falei, universal, global, visão holística. O que me rodeia? Eu que faço parte de uma comunidade, lá no meu bairro. Aí no centro tem a minha paróquia, e essa paróquia está ligada a uma arquidiocese, que é ligada à Santa Sé, lá em Roma, igreja única. Eu que estou aqui numa igreja peregrina, ainda estou aqui caminhando na terra, mas sei que existe uma igreja, faço parte dessa igreja militante, né, peregrina, e sei que existe uma igreja padecente e uma igreja, graças a Deus, triunfante. Mas é a mesma igreja, a igreja una, santa, e pecadoras, sabe? Eu faço parte da igreja, e é interessante
que a gente não esconde nada, sabe aqui? Até eu falei para vocês aqui, comentei, a minha estranheza com alguns momentos aqui dessa carta, né? Em relação à abordagem, que é feita de forma muito dogmática, ortodoxa, né? Ortodoxa, direta, crua, sem aquela amorosidade que a gente percebia em tantas cartas. A gente percebeu e percebe em tantas cartas de São Paulo. Mas faz parte. As facetas a gente não pode esquecer mesmo dessas facetas. Eu, palavra de São Paulo, eu observo tudo, vejo tudo e tiro o que é bom. Bom, pessoal, o que a gente viu aqui, está vendo, né, desde o encontro passado de uma forma geral, são essas formas, nessa primeira carta de São Paulo, né, que nos chama a atenção essa forma, né, preceitual, muito dogmática, ditando regras de forma direta, incisiva. Até um texto aqui também do Valmor aqui, autor aqui, grande teólogo, e ele fala assim, eu sabe também, que até eu confirmo um pouco, eu acho que essas nossas impressões que a gente está tendo, né? Ele fala, entre outras coisas, a questão, né, de 1 e 2 Timóteo, a carta a Tito, né, constitui o bloco das chamadas cartas pastorais, né? Ela se destina a pastores de igreja e trata dos deveres atinentes, né, conexos ao cargo, ao encargo de cada um, ao ministério, né, ao munus de cada um, de cada uma. Mas ele fala aqui do vocabulário, né, que aquelas discussões acaloradas, né, assim, de irmão para irmão, mesmo sendo acalorada, mas com a pitada, né, a dose de fraternidade, aqui se transforma em preceitos nesta primeira carta. E a visão de igreja muda consideravelmente. As pastorais, elas primam mais pelas notícias pessoais, apresentam um plano menos organizado e mais livre. E abusam de repetições. Nós temos aqui várias repetições, como, né, nós temos aqui, primeiro conflito, os falsos mestres, né, no capítulo 1. Aí vamos ter também agora, justamente nesse 4º capítulo, um segundo conflito. A mesma coisa sendo discutida. E aqui vem muito nessa questão, né, da orientação, né, os deveres domésticos ampliados, uma coleção, né, de coletânea da moral tradicional, a ordem religiosa, a moralidade. Enfim, elas adquirem aqui uma espécie de constituição oficial, né, dessa igreja primitiva, né? Tivesse assim sendo montada a parte, né, de organização, né? Um organograma. Como é que deve se funcionar? Fizemos uma viagem no mundo inteiro, uma igreja itinerante, formamos várias comunidades, mas agora como essas comunidades daqui para frente devem ou podem funcionar da melhor forma? É um texto mais seco, né? Mas até técnico. A gente falou aqui nessa questão muito tradicional, né? Ortodoxa, né? Visando já uma organização, né? A igreja aqui de uma forma mais, né, de se formar uma sociedade, né? Uma organização. Aí nós vemos, né, surgir algumas funções, alguns ministérios aí, e a gente percebe isso de forma incipiente, né? Muito inicial lá nos Atos dos Apóstolos, né? Aquela questão da votação de quem vai servir as mesas, né? Os diáconos, mas aí surgem essas funções, né? Episcopo, presbítero e diácono nessas cartas.
E essa, de uma forma geral, né, essa carta sempre com cuidado, um zelo até, de repente, de forma muito crua, né? Ele fica citando aqui de algumas prevenções que os líderes, né, os dirigentes devem ter. A forma, né, na sua postura, a forma de agir em comunidade, né? Além aqui cita uma série de instruções, né, do dever de quem vai coordenar e como deve ser coordenada nessas comunidades. Não sei se seguindo, pessoal, aí é que está a grande dúvida também em relação a esses estudos, é se realmente há uma preocupação em entender a realidade, sabe, de cada comunidade, sabe? Até que ponto, aí também são indagações de difíceis respostas, até que ponto até que ponto isso vai ter algum progresso na comunidade, sabe? Até que ponto alguns ganhos que nós vimos em cartas primeira de São Paulo, vou citar um exemplo aqui bem polêmico até, né? bem emblemático, a questão da participação das mulheres. O que se ganhou com a participação de mulheres, que até diaconisas, que ajudavam ativamente à frente nas suas igrejas domésticas, agora com essa igreja sendo institucionalizada, até que ponto essa organização pautada muito no lado, né, patriarcal, até que ponto isso não, alguns ganhos que foram conseguidos, se não se perdeu muito dessa igreja, dessa vivacidade, dessa alegria inicial, sabe? Das primeiras comunidades. E eles tinham tudo em comum. Agora parece que a coisa ficou, né, meu? As cartas, pessoal, não tem, né? A gente também percebe também uma das características também dessas cartas é que a gente realmente também não vê aquela organização que a gente estava percebendo, né, já, digamos assim, curtindo nas outras cartas paulinas. Não tem uma preparação, é claro que nota-se, né, o endereço e uma saudação inicial e uma saudação final. No mais, haja, né, doutrinação, instrução. E eu não quero aqui, logicamente, pessoal, passar para vocês de maneira alguma nenhum tipo de resistência, né, a essa carta. De maneira alguma. É porque a gente tem realmente, né, que puxar e fazer esses cotejamentos, essas comparações, para que a gente fique seguro. Em cada leitura dessa, o que eu vou encontrar, o que está me pedindo, que abordagem está sendo feita e como está sendo feita essa abordagem, né? Qual o objetivo dessa leitura? O que provocou essa leitura? Aí eu vou fazendo, sabe, uma contraposição. Eu não sabia o que significa uma carta que era realmente dita mesmo como do próprio punho de Paulo, Paulina, e uma que é chamada de Deutero, Paulina, segundo Paulo. Vou começar a entender, sabe, essas questões. Que eu preciso, pessoal, sempre procurar águas mais profundas. Tenho que fazer uma abordagem cada vez mais profunda, ver, analisar,
fazer a minha crítica. Quando eu falo crítica, pessoal, é um estudo mais profundo. A palavra está aqui, é sagrada, o livro faz parte do cânon. Eu posso ter as minhas preferências. A carta de São Paulo que eu gosto mais é essa, tudo bem. Mas todas elas são sagradas, com as suas diferenças, com as suas tipos de abordagens. Se eu posso até considerar, não, realmente aqui eu acho que não era de São Paulo, devia ser um discípulo dele, e tinha essa ideia mais assim, mais assada. É a mesma coisa de vocês estão vendo aqui na segunda-feira, uma abordagem feita pelo Dionísio, e no outro dia vamos ver uma abordagem diferente feita pelo meu amigo, irmão Cleiton, pela Egídia, de outra forma. São visões. São aspectos feitos de uma mesma raiz, de uma mesma árvore. As visões de mundo, pessoal, triste do nosso mundo se nós tivéssemos visões iguais. É claro que a essência, a instrução, a interpretação, nós temos que seguir a do nosso magistério. Mas nós, com essa liberdade que é bíblica, que nos é dada, nós assim emitimos algumas opiniões, né? Com certa cautela de que essa minha opinião não fira o texto sagrado, não desarrume esse texto sagrado. Abordagens que são feitas pelos autores, pelos grandes estudiosos, e nós, como simples leigos e leigas, temos sim que ter a nossa opinião sobre. Nós fazemos parte de círculos bíblicos, temos que tomar consciência disso. Receio, medo, dificuldades, todos nós temos. Sempre a segunda-feira para mim, pessoal, sempre foi um pouco, sabe assim, desde que eu comecei esse trabalho nos círculos bíblicos, e vejam bem, como animador, não pela minha vontade, mas pela vontade de alguns homens que estavam próximos, eu espero também que pela vontade de Deus, mas assim, aquele dia do círculo bíblico, seja ele presencialmente, seja aqui, principalmente, estou aqui aparecendo para muito mais gente, mas o meu nervosismo de ficar segurando na cadeira, de ficar o dia todo, sabe, tentando me encontrar e pedindo para que naquela hora, não eu, mas que o Espírito, sabe, me ajude. Para que eu não fale nenhuma bobagem, é possível de instrumento, mas que eu consiga ser, sabe, um bom instrumento nas mãos de Deus. E que a sua mãe, sabe, me oriente, para que eu consiga fazer dentro das minhas limitações um trabalho pelo menos razoável. Eu consiga provocar os meus amigos e amigas do círculo bíblico, e quem também não fizer parte, por favor, se sinta convidado a fazê-lo. Você que não faz parte em nenhum momento, olha, cuidado com essas perguntas. E vós, quem dizeis que eu sou? Então você ainda que não faz parte de um círculo bíblico, você que não tem ainda o costume de no dia a dia trabalhar com a palavra, pela palavra, não sei como é que a gente consegue, pessoal, passar sem estudar, sabe, ler,
discutir as boas coisas da vida. E a boa coisa da vida é a palavra de Deus, é aquela que nos sustenta, né, que nos mantém. Pois bem, pessoal, voltando aqui, mesmo com essa organização, né, que não é tão assim, digamos, sofisticada, trabalhada como as outras cartas, foi feito assim um esquema de forma geral, digamos assim, parecido, né, com as outras cartas, que é esse endereço e saudação inicial, né, que eu já falei. Aí nós temos aqui no primeiro capítulo que nós vimos aqui, né, o primeiro conflito com os falsos doutores, né, lembra daquelas fábulas, daquele pessoal que fica, né? Aí nós temos um primeiro aprofundamento. Vou abrir aqui a Bíblia. Você pode abrir também a Bíblia aí comigo, pessoal, só para a gente rapidamente, de forma assim geral, passar. Já conseguiu aí abrir a Bíblia? Aí nós temos aí no início, né, pessoal, a saudação. São só os 2 versículos iniciais, né? Paulo se apresenta e, como sempre, também termina nessa introdução, nesse introito aí da carta, né? Termina com a doxologia, né? Que é um hino de louvor, né, pessoal? Aí nós temos o primeiro, pessoal, o conflito com os falsos doutores, dos versículos 3 a 11, né? Tá dando para acompanhar? Ok? Nós temos um primeiro aprofundamento, e aqui a gente chamou a atenção, né? Que nesse primeiro aprofundamento, esse bloquinho aqui desse primeiro aprofundamento, que é de 12 a 17, São Paulo fala exatamente só dele. Fala aqui, né, de perseguidor, né? Blasfemo, perseguidor, injuriador, né? Até chegar essa fase dele, desse encontro pessoal, profundo e transfigurador com Deus, transformador com Deus. Então, nesse primeiro aprofundamento aqui, é uma abordagem aqui muito pessoal, né? É uma ação de graças voltadas ao seu Deus único, esse Deus que o salvou, que o chamou. Desse primeiro aprofundamento, pessoal, nós temos aqui aí aquela velha, que eu já falei aqui, né? Por que está sendo feita essa abordagem das cartas no seu sentido mais cronológico e não na sequência aqui que está na Bíblia? Justamente para a gente começar a entender, e a gente já viu muito isso, esses retratos de como deve ser um agente de pastoral. Mas em diversas cartas foram feitas essas abordagens. Como é que eu vou agir? Agente, aquele que age. Agente, pessoal, por favor, né? O agente, né? Juntinho, né? Aquele que age em prol de algo, de alguma coisa, ou melhor ainda, de alguém. Então, aqui no 18 a 20, ele faz aqui esse primeiro retrato, né? Essa primeira abordagem de como deve ser esse agente de pastoral. Aí nós vimos, pessoal, entrando já no capítulo 2, ele vai entrar aqui justamente na parte aqui, né? De organização da comunidade. Do particular, agora passando para o coletivo, né? Como eu, tu, ela vamos
nos juntarmos e formarmos esta unidade. Como deve ser essa doutrina, essa instrução, essa forma de agir comunitariamente? Aí ele faz essa abordagem aqui, nessa rogação das comunidades, né, que vai capítulo 2, né, de 1 a 3. E pegando também aqui só o versículo 13, né, do capítulo 2. E uma parte que eu achei também muito bonita, né, capítulo 2 também, em relação a essas orações comunitárias. Que me lembrou muito, sabe, aqui também essas instruções também, e aí a igreja tem essa oração oficial, né, que é a liturgia das horas, que me lembrou muito isso também, esse momento, sabe? Essa oração feita comunitariamente. Eu posso estar rezando comunitariamente como? Um exemplo bem simples, na hora do ângelus, né? Se eu escolho 6 da manhã, meu dia, às 18 horas, mas assim, naquela hora, eu sei que eu estou no meu cantinho lá, achando que estou sozinho, mas naquela hora tem muitas e muitas pessoas que estão intercedendo também comigo. Isso é muito bonito, né? Eu achei muito linda essa orientação aqui, né, dessas orações comunitárias, né? E é muito interessante que as nossas comunidades, eu creio que todas elas, com a graça de Deus, uma programação a semana toda, né? Que envolve, além dos círculos bíblicos, texto dos homens, texto das mulheres, a catequese, né? Pastoral litúrgica, pastoral do batismo, e vai uma série de serviços e movimentos que são feitos em cada pequena igreja dessa, formando um todo da paróquia, né? Já pensou o texto dos homens realizado numa determinada igreja aqui em Calcaia? Outro texto dos homens realizado lá em Fortaleza? Texto dos homens que se reúnem em São Paulo? Essas orações comunitárias, pessoal, são muito fortes e respondem muitos dos nossos questionamentos, sabe? O que é que o mundo se manteve até hoje? Por que apesar de todas essas mazelas, todas essas guerras, essas discussões, o mundo ainda se mantém de pé? E a nossa igreja, e aí São Pedro, desde a missa lá de vésperas até essa missa principal ontem, a gente percebe, né? E nada poderá derrubar essa igreja. Porque através dessas orações, súplicas, e todo esse trabalho que é feito em cada comunidade, em cada cantinho de oração, a partir de cada cantinho de oração, de cada família, de cada casa, de cada ambiente doméstico, o todo vai se mantendo. As duras penas, sim. E a gente não entra em igreja para achar que pare de sofrer. Não. A gente entra na igreja, participa da igreja e permanece na igreja porque sabe que o sofrimento existe. Mas este sofrimento com Deus, eu vou, sabe, caminhando. Sem jamais, sabe, deixar de acreditar que existe, sempre existirá a esperança. Dessas orações comunitárias, pessoal, prosseguindo, aí nós temos, né, aquele texto polêmico, né? Depois a gente pode até comentar sobre, de repente, mais na frente, se tiver condição, a gente, orientações para mulheres, né, no capítulo 2, de 9 a 15. Orientações para o dirigente, já entrando no capítulo 3, né, de 1 a 7, né, que foi o capítulo, né, estudado na semana passada. Orientações para os diáconos, né? Também do capítulo 3, finalizando aí o capítulo 3, né? Prosseguindo, pessoal, nós temos novamente, né,
comentei com vocês, né, aquela questão da repetição, novamente orientações para as mulheres, né? Aí no capítulo 3, versículo 11, né? Aí vem um segundo aprofundamento, também no capítulo 3, é do 14 ao 16. Aqui ele já faz abordagem, né, diferentemente do primeiro aprofundamento, já faz uma abordagem mais, já se dirigindo aqui, né, já aos dirigentes, né, ou aquele dirigente em pauta, né. Aí vem, pessoal, que é justamente entrando no capítulo de hoje, é o segundo conflito com os falsos mestres, que é o capítulo 4, versículo de 1 a 5. Perigo dos falsos doutores. É a mesma admoestação, exortação em relação a essas pessoas realmente nocivas à comunidade. A formação realmente de uma comunidade cristã. Pessoas adeptas, né? E aí, pessoal, eu falei também no nosso catecismo, que aí, pessoal, falando em doutrina, Catecismo da Igreja Católica, esse livrinho amarelinho, lindinho, né? Amarelo ouro, né? Amarelo, preciosíssimo, que eu devo tê-lo junto com a Bíblia. Viu falar da sã doutrina aqui que ele fala? Pois é, a sã doutrina hoje contida nesse livrinho. Grossinho, extenso, como deve ser a doutrina, a informação. Toda ela de um trabalho maravilhoso feito, né, por uma grande equipe. Por que não dizer de santos padres, né? Que se reuniram longamente e lançaram essa ferramenta, esse livro, essa instrução. E aí já está se falando aqui instrução de sã doutrina, o catecismo. E aí, pessoal, lá no número 285, nós temos essa abordagem dessas comunidades ditas, né, do mundo, cosmopolitas, essas comunidades que se apegam a série de superstições, fábulas, instruções estranhas, mas que eu acho bonitinhas, né? Tipo, né, essas simpatias, né? Cores, estudos de isso, daquilo, esoterismos, o bem e o mal, essa divisão. No número 285, pessoal, do catecismo, ele aborda, né? Tudo isso, né, fazendo parte dessa corrente aí filosófica que procura conhecer Deus sem Deus, de gnosticismo. Lá é feita essa abordagem aí, que é impressionante, mas como está atualizado, sabe? Para os nossos dias. Como é atualizada, como as tentações são muito parecidas. E a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, com esses falsos doutores e suas falsas doutrinas. As suas fantasias que parecem tão bonitinhas, mas que... E a gente percebe muito isso, pessoal, dessas falsas instruções nas músicas, nos filmes, nas novelas, nos desenhos, sabe, bonitinhos lá, desenhos, né, chamados animados, essas animações, que a gente acha tão bonitinho, mas, infelizmente, às vezes escondem coisas muito perigosas, sabe? Principalmente para aquelas pessoas menos esclarecidas. O senso crítico. Lembram lá que Paulo fala, né? Eu tenho que ser um adulto na fé, né? Maduro na fé, não um bebê, uma criança. Bem, pessoal,
eu vou aqui ter que, já partindo para os finalmente, que eu estou com receio, confesso a vocês, em relação ao tempo, de parar assim, pá. E a gente retoma porque não podemos, sabe, ter essa pressa. E aí a gente procura, sabe, a partir dessas provocações aqui em casa, calmamente, depois do nosso encontro aqui, a gente vê, rever, vê o que tem que ficar e continuar os estudos, as discussões. A gente no próximo encontro termina aí esse quadro geral desses capítulos e vai adiante, né? Você também, pessoal, tem que ver essas questões, essas perguntas, né, que são feitas. Eu espero que os meus outros irmãos aí, missionários, façam essas perguntas, né? São outras abordagens e a gente vai se complementando, né? Em relação a essas perguntas que são feitas, né? Mas assim, do roteiro, o que eu acho, sabe, assim, interessantíssimo é que a partir dessa pergunta crucial do Evangelho que nós vimos aqui, eu hoje, sabe, nessa noite, além dessa pergunta, né, fundamental que foi feita do Evangelho dessa semana, eu também consigo, sabe, começar a responder, né? Essa pergunta, sabe? O que São Paulo falaria para nós hoje? O que São Paulo falaria para nós hoje? Queridos, estamos finalizando hoje aqui. Eu agradeço a todos e a todas, esse pessoal maravilhoso aí que está assistindo. Eu estou conseguindo com alguma calma ver aqui os nomes. Eu agradeço muito a vocês, principalmente a paciência, a tolerância de ficarmos esses momentos aqui juntos. Eu espero realmente que a gente consiga, sabe? Independente do missionário que esteja aqui, ele é fraquinho, ele é assim, ele falou, mas independente de qualquer coisa, eu consiga, sabe, saber de meu papel, do meu munus, do meu ministério, do meu encargo. O que São Paulo falaria para mim agora, hoje? Rezemos, meus queridos, minhas queridas, a oração depois de ler a Sagrada Escritura. Corações apostos, por favor, comigo. Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor, em vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor. Estivemos e estaremos sempre juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.